Paz, aqui é o Marcos Souza, canal Explicando a Bíblia. Nós vamos fazer aí hoje um vídeo, tá? Estamos iniciando a nossa série de vídeo, porque eu tô lançando, né? Muito escrita, mas agora nós estamos fazendo também vídeo também, vou começar a partir de hoje, para fazer alguns vídeos para vocês, tá? Vamos lá, antes de começar, ver se você esquece, não se inscreve no canal, dá um likezinho lá, entendeu? Bota o sininho lá, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai estar recebendo esse vídeo novo. Tem também você compartilhar, comentar, ver o que você pode fazer aí para nos ajudar a levar a palavra de Deus. Que o que nós estamos fazendo aqui hoje é evangelizando, levando a palavra de Deus, né? Hoje eu tenho umas coisas para falar para vocês, porque lá no meu canal eu sempre cito Mateus 23, tá? Então eu vou falar hoje para vocês aqui pessoalmente sobre esse texto desse jeito, em vídeo, tá? Vamos lá, vou ler aqui, tá? Eu estou olhando aqui para a tela, então para qualquer coisa você já sabe que eu estou lendo aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui, ó. Mateus 23, nós vamos falar sobre Mateus 23, tá, gente? Olha só, vamos lá. Porque sempre cito esse capítulo nos meus estudos. Vamos lá, porque o que eu quero dizer para vocês entenderem isso aqui. Vamos lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha aí, gente, presta atenção, tá? Engasgou um pouquinho ali, mas saiu. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, né? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É Jesus que está falando isso, hein? Presta atenção, hein? E as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens rabi, tá? Que quer dizer mestre, vocês sabem disso. Mas vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Hipócritas, olha aí, ó, começa a paulada, presta atenção. Hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, olha aí, ó, pulei aqui, deixa eu voltar. Aí, ó, ai de vós, aí que começa a história que eu falei para vocês, gente, olha só. Escribas e fariseus, hipócritas. Olha o que Jesus fala para essas pessoas. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei,
Eles estavam vivendo debaixo da lei. Esse período aqui é da lei. É antes de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário, e aí que estipulou a graça. Isso aqui ainda é na lei, tá, gente? Presta atenção nisso também, é outro detalhe. Vou ler até de novo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Vamos lá, vamos continuar aqui. De novo, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. De novo, ó. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Olha aí, irmãos, olha aí o 23 que eu canso de falar para vocês. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, olha Jesus de novo aí. Olha quantas vezes ele fala isso, presta atenção. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos a eles para derramar o sangue dos profetas. Olha só, olha o que eles estão falando. Está vendo que Jesus está botando para eles? Assim vós mesmos testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Portanto, olha aí, agora vai a conclusão. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Olha aí, irmão, olha aí. Depois você não vai querer ter dúvida. Isso não é para ter dúvida, é para ter certeza. Para que sobre vós caia todo o sangue. Olha aí, gente, olha aí, gente. Olha a conclusão de Jesus. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração, irmão? Eu canso de falar isso lá, tenho falado muito isso lá para vocês entenderem. Qual geração? A geração daqueles caras, a geração de Jesus, a geração daqueles escribas, daqueles fariseus, aquela geração de Jerusalém até os anos 70. É essa geração que Jesus está falando, geração dos discípulos, aquela geração que eles estavam pregando. É isso que vocês têm que entender. Essas palavras aqui que Jesus está falando. Vamos continuar, vamos continuar. Olha aí, olha só, olha agora, hein?
Vou ler de novo 36. Vou ler de novo 36 para vocês gravarem, vocês entenderem. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Já falei. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Olha Jesus falando aí, olha o que Jesus está falando para Jerusalém. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Vou explicar para vocês um pouquinho disso aí, tá? O que acontece com isso aí? O que acontece com esse Mateus 23? Jesus aí está falando para eles, para aquela geração, tá? Escribas, hipócritas, fariseus. Quem eram esses caras? Os judeus daquele período, dos anos 30. Jesus está mais ou menos no ano 30 para 33. Jesus está pregando o evangelho. Logo depois disso aí vem Mateus 24. Vocês sabem disso, né? Que é o final dos tempos, que ele começa os discípulos perguntarem para ele o que aconteceria, quando seria o final do mundo, essas coisas, quando aconteceria essas coisas que ele está falando. Então, gente, essas coisas aconteceram nos anos 70 da era cristã. Mais uma vez eu falo para vocês, essas coisas caíram sobre aqueles homens, aqueles judeus que não aceitaram Jesus como Salvador, que não reconheceram ele como Messias, que mataram os profetas, que mataram o que ele acabou de falar, os seus discípulos. Ele ia perseguir os discípulos, eles iriam perseguir os discípulos, tá? Os enviados de Jesus, os enviados de Deus, eles iam fazer e fizeram. Perseguiram, mataram todos os discípulos. Só ficou um discípulo que foi João, para escrever o Apocalipse, que ia acontecer nos anos 66, 67 da era cristã. Então é isso que Jesus estava falando, é isso que eu queria mostrar para vocês, o que estava falando de Mateus 23. Essa é a explicação. Quando você for qualquer coisa, antes de tudo, leia Mateus 23, que Jesus está explicando para eles, e está explicando o que eu já canso de falar para vocês nos vídeos. Esta geração não é a nossa geração. Quando Jesus está falando em Mateus, Daniel está falando, quando se você vai ler escatologia, que você escuta Jesus falando em Mateus, Marcos, Lucas, que é esta geração, não é a nossa geração, não é a futura geração, é aquela geração, uma geração de 40 anos que durou do período de Jesus Cristo até o período da destruição do templo, que foi a destruição de Jerusalém. Não era para acabar o mundo, e simplesmente Jerusalém. E essa má interpretação que veio durante anos dizendo que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar, que vai destruir o mundo, que vai destruir tudo, vai acabar, e não é verdade. Isso foi má interpretação. Não sei por maldade, não sei por causa de quê, ou isso aí da onde veio isso, da onde surgiu isso, mas hoje os pastores, os missionários, os teólogos deviam estudar mais e ver que eles estão errados, tá? Porque essas coisas aconteceram naquele período dos anos 70, da era cristã. O templo caiu, aqueles fariseus, hipócritas, judeus, esses sacerdotes, todos eles morreram dentro de Jerusalém, quando o general Tito, o anticristo que estão esperando vir hoje, ou amanhã, ou sei lá quando vai vir, esse anticristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém totalmente. Essa geração que Jesus falou é aquela geração, aqueles homens que ainda ficaram vivos em Jerusalém, não saíram de Jerusalém, morreram todos eles em Jerusalém. Jerusalém foi cercada, sitiada, na segunda parte da segunda semana de Daniel, da grande tribulação, que durou 3 anos e meio, e Tito invadiu Jerusalém com as suas legiões e destruiu totalmente aquela cidade, o templo, os sacerdotes, tudo. Todos eles morreram naquele período. E quem não morreu foi levado cativo, como diz Mateus 24. Quem não morreu foi levado como cativeiro, como já tinha acontecido em outros períodos, com Nabucodonosor, com o outro Ciro, como tinha acontecido com os outros, aconteceu também dessa vez, foram levados cativos
e foram mortos nas arenas, espalhada aquele mundo existente daquele período, que tinha arena em vários locais que Roma comandava. Ali aconteceu a grande tribulação, ali aconteceu o tal falado fim do mundo. Então, quando você ouvir falar que Jesus está voltando, que o mundo vai acabar, que Jesus está chegando e o mundo vai acabar, todos os dias a gente escuta isso, que Jesus está voltando e que o mundo vai acabar. E essa geração não é final de mundo. Tudo aconteceu nos anos 70, na destruição do templo de Jerusalém. Ali foi a metade da última semana da grande tribulação, que começou em Cristo na cruz do Calvário, quando ungido, Jesus foi ungido santíssimo. Ali foi a metade da grande tribulação, a metade da semana de Daniel, da última semana, e finalizou com a destruição do templo nos anos 70 da era cristã. Essa é a explicação de Mateus 23, um pouco de Mateus 24 e Daniel 9, 27. Então entenda isso, tá? Tá aí outros vídeos, assista outros vídeos aí, você vai entender o que eu estou falando, vai entrar na sua mente e você vai se libertar. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus, ele liberta. Se você quiser, ele vai te libertar desse temor, desse medo de que Jesus vai voltar, de que o mundo vai acabar, de que vai haver uma grande tribulação. Se liberte, nada disso vai acontecer. Aprenda, estuda, busque. Deus falou, meu povo erra porque não examina as escrituras. Não simplesmente não leia e não leia pelas outras pessoas. Estude você, vá buscar, vai ler, você vai entender o que eu estou te falando. Amém? Ó, não esquece, dá um like, compartilha, assista outros vídeos, bota o sininho lá, que agora vai estar sempre lançando uns vídeos desse aqui também. E aí você vai receber e vai poder aprender a palavra de Deus um pouquinho mais. Valeu? Chega de ser enganado. Tamo junto aí.